Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com a igreja no livro de João. João capítulo 18, versículo 38. João capítulo 18, versículo 38. Olha o que diz esse livro. João 18, 38. Para melhor entendimento, vou ler o 37 e o 38. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Pilatos faz essa pergunta para Jesus: o que é a verdade? Mas observando esse texto que a gente lê aqui, se a gente lê, tem uma leitura maior dessa conversa que Jesus estava tendo com Pilatos, nós vemos que a resposta para essa pergunta de Pilatos, o que é a verdade, estava diante dos seus olhos. Na verdade, Jesus, ele é a própria verdade. Um pouco antes, a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele não precisou responder mais do que havia dito antes sobre a verdade. Ele disse: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, a vida de Jesus, os atos de Jesus são uma verdade incontestável. Ele é a própria verdade. Então, às vezes às vezes a gente acha que a gente precisa defender a verdade, mas é ela que nos defende. Jesus, ele é a própria verdade. Ou seja, não é preciso lutar contra pessoas em prol da verdade, pois a verdade, que é Jesus, ele é a maior força que existe, a maior arma que existe, porque ela luta quem estiver firmado nessa verdade. A única coisa necessária é conhecer a verdade. Por quê? A verdade, ela vos libertará. Nenhuma mentira pode aprisionar quem estiver liberto e quem for liberto pela verdade. Você luta contra a mentira na sua vida? Eu quero, com você nessa manhã, aprender alguns princípios sobre a verdade. Primeiro princípio: a verdade vence o engano. Olha o que diz 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas. Muitas pessoas vivem enganadas por mentiras que perduram e são aceitas como se fossem uma verdade absoluta na vida. Quem acredita em mentira acredita e considera que aquilo é uma verdade, mas a verdade não é uma realidade ali naquela situação. Então, se você isolar, por exemplo, uma pessoa que acredita que uma situação que todo mundo vê claramente, que não é verdade, mas ela fica isolada ali, ela vai passar a vida acreditando que aquela mentira ela é uma verdade. Se você reprimir uma pessoa sobre aquilo que ela acha que é a verdade, ela vai ter uma aversão à sua verdade. Parece que as pessoas criam um certo bloqueio que não conseguem nem ao menos ouvir quando elas acreditam muito cegamente, fortemente em algo que elas têm como uma verdade absoluta. Por isso que nós temos que ter muita paciência e muito amor. A nossa luta
ela é, ela é espiritual, mas nós também temos uma luta ideológica, por exemplo, que nós estamos passando, porque a palavra de Deus diz que o pai da mentira é Satanás e nós lutamos contra ele. Então, meu irmão, o que eu quero dizer com isso é: não lute contra as pessoas que estão enganadas, mas mostre amor, mostre nos atos, nas atitudes a verdade. Nós devemos lutar contra o nosso verdadeiro inimigo que engana as pessoas, repreendendo e resistindo com o poder de Deus. Se nós cremos que Jesus, ele é a verdade, e nós sabemos que existem pessoas enganadas, meu irmão, a verdade sempre vence a mentira. Portanto, tenha paciência. Segundo, a verdade persiste ao tempo. Olha o que diz Eclesiastes 3,14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Um ditado popular diz que a mentira tem perna curta. A mentira, ela é desmascarada à luz da palavra de Deus. Olha o que diz também 1 Coríntios 4:5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá o louvor da parte de Deus. Igreja, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Essa verdade vai triunfar. Essa verdade que é Jesus vai reinar. O que não é de Deus passa com o tempo, acaba. Por isso, nós precisamos esperar o tempo de Deus revelar a verdade. A luz da verdade vence as trevas da mentira. Então, muitas vezes a gente fica indignado quando, nossa, eu não acredito, não é possível. A luz da verdade vencerá a mentira das trevas. Se você sabe uma verdade, aguarde o tempo de Deus. Aguarde o tempo de Deus. Se você crê nessa verdade, aguarde o tempo de Deus, que tudo se revelará com a sua luz e julgará corretamente. Muitas pessoas estão cegas pela mentira e não conseguem ver nem ouvir a verdade. Por mais que você fale, por mais que você alerte, espere pelo tempo de Deus. Tudo passa e a verdade, ela sempre prevalece. Amém? E terceiro, a verdade, ela é mais do que uma opinião. João 14:6, bem próximo aqui o texto que nós estamos meditando, que Pilatos faz essa pergunta para Jesus. Tem um texto muito conhecido, que eu já mencionei aqui hoje também, que é: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por causa de uma opinião das pessoas, guerras são travadas, rixas são travadas, brigas são formadas. E depois de todas as batalhas, os prejuízos mostram que não vale nem um pouco a pena ferir alguém por causa de uma oposição. A gente tem visto essa guerra tem acontecido e por causa de opinião de um homem, pessoas estão morrendo, famílias estão acabadas, cidades estão sendo destruídas por causa de opinião de uma pessoa. Ou seja, será que não vale a pena tudo isso? Vale a pena ferir pessoas por causa de uma posição? Muitas vezes a gente acha, não, eu sei a verdade, então eu vou ferir pessoas, eu vou acabar com pessoas. Não, a verdade ela é autônoma. Não precisa de ninguém para se basear. A verdade não precisa de nós. Nós é que precisamos da verdade. Nós é que devemos nos basear na verdade. Meu irmão, se você está em paz, se você crê nessa verdade, tem anunciado essa verdade, fique em paz. Quantas vezes, muitas vezes vida de pastor, vida de quem prega é assim. Você prega, você acha, poxa, eu preparei tudo e parece que ninguém ouviu. Parece que eu falei e ninguém, aí dá um tempo,
uns meses, um ano, vem uma pessoa e fala para você, puxa, teve um dia que o Senhor pregou sobre isso, 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 aquilo falou tanto comigo, aquilo me ajudou, aquilo me libertou. Ou seja, nós não precisamos colocar as nossas expectativas na verdade. A verdade, ela já é tudo que nós precisamos. Anunciamos essa verdade porque ela sim tem poder de curar, não a minha voz, não o meu jeito de pregar, não a forma como que eu falo, ou que o irmão, ou que o outro ou outra irmã fala, mas a verdade que é anunciada, que liberta. Ou seja, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e tudo no tempo de Deus vai acontecer. Meu irmão, se você estiver com a verdade, se você estiver com a palavra de Deus, que é a maior de todas as armas, você será defendido pelo próprio Cristo, e essa palavra vai alcançar pessoas, vai libertar pessoas, vai transformar a vida de pessoas. Creia nisso. Continue fazendo o seu trabalho, continue anunciando, continue pregando. Ah, pastor, mas eu não estou vendo. Às vezes eu me frustro. Meu irmão, não se frustre. Você está com a verdade, você está com a própria vida, você está com o próprio caminho. Não se desanime, continue, persevere nesse trabalho. Se a verdade é Jesus, deixe que ela te defenda, deixe que ela haja nas pessoas e não precisa brigar por causa de Deus. A verdade é maior do que tudo. E a verdade, meus irmãos, ela sempre vence. Efésios 4,15 diz, seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. 1 João 2,1 diz que Jesus ele é o nosso advogado. Eu e você não precisamos lutar contra pessoas, eu e você não precisamos lutar contra uma situação por causa de uma verdade. Jesus é o dono da verdade, ele é o seu próprio defensor. Não estou dizendo que você deve aceitar uma mentira, não estou dizendo que você deve ficar calado, talvez, diante de algo absurdo, mas eu estou te garantindo que por mais que nós lutemos, o único que pode mostrar toda a verdade a alguém, não somos nós, é o Espírito Santo, é Deus que sabe de todas as coisas. Aconteceu da mesma forma que a gente. Nós não fomos convencidos por uma palavra humana, nós fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus. É claro, sim, lá em 2008, quando alguém falava comigo e me anunciava a verdade, Deus usou a boca daquele homem para falar comigo, para responder dúvidas que eu tinha, mas não foi o homem ali, aquela pessoa que me fez aceitar Jesus. Foi o Espírito Santo me convencendo de toda a verdade, tirando toda a verdade da minha cabeça. E qual é a grande garantia de que aquilo que a gente viveu ali, de que aquilo que eu vivi ali em 2008 é real? O tempo. Porque o tempo foi mostrando, o tempo foi firmando cada vez mais essa verdade no meu coração. Então, devemos falar a verdade para as pessoas, devemos anunciar a verdade para as pessoas. Sim, tem um inferno, sim, o pecado tem consequências, mas precisamos falar isso com amor. Nós não precisamos convencer pessoas, esse trabalho não é nosso. O nosso trabalho é apenas anunciar, e o Espírito Santo vai trabalhar no coração de cada pessoa. Meu irmão, foi assim com você. Não ache que você vai ser o diferente, você vai convencer pessoas. Nosso argumento não convence ninguém. A gente pode convencer alguém a fazer alguma coisa, a talvez a mudar uma atitude, mas quem transforma, quem muda é Jesus. Quem transforma, quem muda é o Espírito Santo. A verdade por si só já é dura demais para o mundo. Ela já é dura demais. Então a nossa tarefa é demonstrar o seu amor, sem lutar contra pessoas, sem fazer inimigos, mas
mostrar essa verdade em amor. A verdade não pode ser uma arma para ferir pessoas. A verdade não pode ser uma arma que a gente usa para amaldiçoar pessoas. Não, muito pelo contrário. A verdade que nós pregamos, a verdade que nós temos aqui através da palavra de Deus, ela precisa ser um remédio para curar todo mundo, precisa ser um alívio para abençoar pessoas. Então, meu irmão, nessa manhã eu quero te dizer, permaneça firmado nessa verdade, pois toda mentira ela vai passar, toda mentira ela vai ser desmascarada. Anuncie essa verdade, continue pregando essa verdade. Se falarem mal, deixem falar. Se julgarem, deixem julgar, mas permaneça nessa verdade. Fale dessa verdade, espere o tempo de Deus, onde essa palavra ela vai ser revelada. Saiba que Jesus, ele é a própria verdade e ele está ao seu lado. Permaneça na busca pela verdade. Amém? A verdade é Jesus Cristo. Pai, quero te agradecer, Deus, por essa manhã, por esse tempo que a gente pode compartilhar a tua palavra. E eu oro, Deus, para que toda mentira seja tirada de nós. Eu oro para que todo engano seja tirado de nós. Pai, eu oro não para que a minha voz fale aos corações hoje aqui através dessa mensagem. Eu oro para que a tua voz, Espírito Santo, fale aos nossos corações. Espírito Santo, eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. E Espírito Santo, eu oro para que a tua voz esteja audível aos corações, à vida de pessoas, não a minha, Pai. Eu quero ser apenas aqui um instrumento, aquele que anuncia essa verdade. Pai, talvez essa palavra hoje não traga efeito para nenhuma pessoa, mas eu creio que no tempo certo pessoas vão ser alcançadas através dessa palavra, Jesus. Então, Deus, as pessoas que tiverem que ouvir isso, que recebam essa mensagem, possam ser transformadas pelo Teu Evangelho, possam ser alcançadas pelo Teu Evangelho, Pai. Transforma-nos, usa-nos, Senhor. Usa a nossa igreja como aquela que anuncia a verdade, Pai. Em nome de Jesus, usa-nos, Senhor, como aqueles que anunciam, que pregam a Tua verdade, Pai. Que nós estejamos preparados dentro e fora de tempo, para todo o tempo, anunciar essa verdade que liberta, assim como nos libertou. Oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.